Meus amigos, o tema que iremos abordar a partir deste momento tem como título Loucos e Cegos conduzem o mundo rumo à nova guerra mundial. O que eu pretendo demonstrar é que o mundo em que vivemos é governado por loucos que, dominados pela cegueira, conduzem o mundo rumo a uma nova guerra mundial. Exatamente isso que pretendemos demonstrar a partir desse momento. William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos da história, nascido no Reino Unido em 1564 e falecido em 1616, é autor da frase: "É a praga do tempo, quando os loucos guiam os cegos", em uma fala de sua peça teatral O Rei Lear. E também William Shakespeare é autor da frase: "O que passa pela cabeça dessas pessoas que brincam com a morte?" Essa frase é da sua peça teatral Hamlet. Essas duas frases de Shakespeare refletem o tempo em que vivemos, em que os loucos governantes da Rússia e dos Estados Unidos guiam os cegos governantes da maioria dos países do mundo, a eles aliados, que alimentam a possibilidade de nos defrontarmos com a eclosão de uma guerra mundial ao radicalizarem suas ações na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu repito a frase de Shakespeare, perguntando o que passa pela cabeça dessas pessoas que brincam com a morte, ou o fim da espécie humana com a eclosão de uma guerra mundial, de uma guerra nuclear. Os loucos governantes dos Estados Unidos e dos países da União Europeia radicalizaram ao desencadear uma guerra econômica contra a Rússia, simplesmente porque não podiam intervir militarmente, como em outros tempos. Então, radicalizaram ao desencadear a guerra econômica contra a Rússia, que pode contribuir para que haja um enfraquecimento político de Vladimir Putin no poder. Essa é a pretensão dessas sanções econômicas e financeiras contra a Rússia: é enfraquecer Putin no poder. Esse enfraquecimento de Putin no poder contribuiria para que houvesse defecções das classes dominantes internas que apoiam Putin e que, prejudicadas pelas sanções econômicas e financeiras das grandes potências ocidentais, passem a discordar de sua estratégia de guerra na Ucrânia e o derrubem. Quer dizer, um objetivo seria esse. O segundo é que essas sanções econômicas e financeiras abalariam os fundamentos da economia da Rússia, contribuindo para criar tensões sociais no país, e isto faria com que as forças políticas de oposição se mobilizassem, como já está ocorrendo, e que pudessem levar à mudança do comando político do país com o afastamento de Putin do poder. Mas esta situação, ou seja, a tentativa de enfraquecer Putin no poder, pode fazer com que, em contrapartida, Putin radicalize no confronto com os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN, como tentativa de se manter no poder e se impor diante do poder das grandes potências ocidentais. Diante deste fato, Putin
pode lançar mão do seu arsenal nuclear, que pode desencadear uma nova guerra mundial. As consequências para a humanidade seriam nefastas. Neste último caso, porque haveria o fim da espécie humana. Os loucos governantes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, radicalizaram suas posições, que levaram à eclosão da guerra e à devastação a que foi submetida a Ucrânia. A loucura de Zelensky residiu no fato de não ter cumprido o acordo de Minsk, que havia assinado com a Rússia, no sentido de emancipar Donetsk e Luhansk, e tem incorporado na Constituição da Ucrânia a intenção de incorporar o país à União Europeia e à OTAN, que é considerada ameaça militar à Rússia. Haja vista o cerco que foi construído após o fim da União Soviética. Com adesão a esta aliança militar ocidental e à União Europeia pelos países que compõem o sistema socialista do leste europeu. Adicione-se a tudo isto o desejo manifesto de Zelensky de a OTAN impedir nenhum voo no espaço aéreo da Ucrânia, ou seja, a chamada exclusão aérea, que contribuiria para desencadear uma nova guerra mundial, porque haveria intervenção direta da OTAN na Ucrânia. Então, Zelensky é um dos loucos nesse processo, pelo fato de ter contribuído para que essa situação, essa guerra avassaladora contra a Ucrânia acontecesse. A loucura de Putin se manifesta no fato de ter invadido a Ucrânia em desrespeito à Carta das Nações Unidas e admitir a possibilidade de utilizar armas nucleares neste conflito, em represália à ação das potências ocidentais de apoio à Ucrânia. Então este é o quadro que se apresenta. Aí eu pergunto, o que passa pela cabeça dessas pessoas que brincam com a morte e o fim da humanidade? Os loucos dirigentes nos Estados Unidos, União Europeia e OTAN estão se esquecendo que, ao desencadear uma guerra econômica como a que realiza contra a Rússia, pode fazê-la se transformar em uma guerra real, de abrangência mundial, porque poderá fazer com que Vladimir Putin radicalize suas ações no confronto contra seus inimigos. Haja vista que para ele e para a Rússia se trata de um jogo de vida ou morte. O futuro de Putin e da Rússia depende do desfecho a eles favorável da guerra entre Rússia e Ucrânia e do atendimento de suas exigências pela Ucrânia de reconhecimento da Crimeia como território russo e da independência das regiões de Luhansk e Donetsk, o abandono de sua pretensão de integrar a União Europeia e a OTAN e a desmilitarização do país. Não há dúvidas que é inevitável a vitória da Rússia na guerra, mas o maior problema virá no pós-guerra, porque a Rússia terá que arcar com os custos políticos e militares de manutenção de sua dominação na Ucrânia, além de ter de enfrentar a guerra de guerrilha dos derrotados na guerra que contarão com o apoio das potências ocidentais e da OTAN. Vocês aí percebem a complexidade do problema. Primeiro, a de vencer a guerra. Segundo, a de, vencida a guerra, manter a dominação sobre o território ucraniano. Putin sabe também que a integração da Rússia à economia capitalista globalizada ficou definitivamente comprometida com a permanência dele à frente da Rússia. Porque o poder mundial no capitalismo transformou
este país em páreo internacional. Quer dizer, esta união das principais potências capitalistas ocidentais e também o Japão, incluiria o Japão também, que não está no Ocidente, mas faz parte desse processo de enfrentamento da Rússia. Então, o problema basicamente é que esse poder do capitalismo transformou a Rússia em pária internacional. Para sobreviver economicamente, a Rússia terá que aprofundar suas relações comerciais com a China. É a única válvula de escape da Rússia diante deste cerco global que se faz contra ela. É preciso saber se as relações comerciais com a China compensarão as perdas que terá com o fim do intercâmbio comercial com as potências ocidentais. Se as relações econômicas com a China compensar a perda que terá com o fim do intercâmbio comercial com as potências ocidentais, a Rússia poderá se reerguer da crise atual. Se isto não ocorrer, a Rússia poderá sofrer regressão econômica e terá que enfrentar sérios problemas políticos, econômicos e sociais internos que podem abalar a estrutura de poder do país. Este cenário pode contribuir para a queda de Putin do poder no futuro. O mundo não é composto apenas por governantes loucos e cegos, conforme nós observamos. A loucura e a cegueira atingiram também os dirigentes das empresas, que deixaram de estabelecer relações comerciais com a Rússia, como a Apple, Samsung, Microsoft, Facebook, Twitter, Google, Spotify, YouTube, Boeing, Airbus, Ford, General Motors, Toyota, Shell, British Petroleum, Mastercard, Visa, Amex e McDonald's, entre outros, alimentando o processo de radicalização contra a Rússia. Criou-se também na mídia uma espécie de russofobia, de tal maneira que, além da loucura e a cegueira atingirem os dirigentes das empresas, atingiram também os governantes da maioria dos países do mundo. A loucura e a cegueira alcançaram também os governantes da maioria dos países do mundo, que, como manada, tomaram decisões quase unânimes de condenação da Rússia pela invasão à Ucrânia na Assembleia Geral da ONU, ao invés de atuarem no sentido de buscarem uma solução negociada para o conflito. E a ONU é a organização que foi criada para mediar o conflito e não para acirrar os conflitos. Que esta aprovação dessa resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas contribuiu. A ONU, que deveria mediar o conflito, foi dominada também pela loucura e pela cegueira ao deixar de ser instrumento de construção da paz mundial e passar a ser instrumento de promoção da guerra. Repetindo Shakespeare, o que passa pela cabeça dessas pessoas que brincam com a morte? Eu pergunto, o que se passa pela cabeça dessas pessoas que brincam com o fim da espécie humana? Loucos e cegos são também os fabricantes de armamentos, isto é, a indústria bélica do mundo, especialmente dos Estados Unidos, que fomentam guerras para ganhar dinheiro. Não é coincidência que os Estados Unidos sejam um dos países que mais se beneficiam economicamente dos confrontos armados, já que as maiores exportadoras de armas do mundo são norte-americanas. 6 empresas americanas dominam 60% do mercado de armas do mundo. Dos 10 maiores fabricantes de armas, 6 são norte-americanas, sendo 5 delas líderes da indústria bélica mundial.
pudessem ser exibidos à luz do dia, veríamos que os principais patrocinadores dessa guerra fratricida é a indústria bélica. Ela é o principal interessado nessa guerra, como em todas as guerras que vem acontecendo no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. Pudessem ser exibidos à luz do dia, veríamos que os principais patrocinadores dessa guerra fratricida é a indústria bélica, de ambos os lados das trincheiras, porque não é apenas a indústria bélica americana que tem interesse em ganhar dinheiro, também é a indústria bélica russa, por exemplo, e a própria indústria chinesa, que também fornece armamentos, vende armamentos em todo o mundo. Pudessem ser exibidos à luz do dia, repito, veríamos que os principais patrocinadores dessa guerra fratricida é a indústria bélica. A indústria bélica patrocina a guerra da Ucrânia, como promoveu outras guerras no passado para ganhar dinheiro. A produção recorde de armamentos, cada vez mais letais e cirúrgicos, necessita ser posta para funcionar na prática. Então é preciso que haja guerras para que esses armamentos cada vez mais letais e cirúrgicos, cada vez mais avançados, precisa ser posto em prática. Nas mãos de loucos, essas tecnologias mortíferas acabam promovendo show de horrores que as emissoras de TV transmitem ao vivo e a cores. E não é de hoje isso. Nós assistimos a vivo e a cores as invasões dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão. Também vimos a cores a guerra do Vietnã. Em suma, as guerras modernas, elas são exibidas quase que em tempo real pelas emissoras de televisão. Os loucos governantes das potências ocidentais e dos demais países do mundo e os dirigentes das empresas que boicotam a Rússia adotam cegamente as sanções econômicas e financeiras contra a Rússia, subestimando que ela possa usar suas armas nucleares, realizar ataques cibernéticos e desestabilizar a economia mundial com a cessação do suprimento de petróleo e gás natural. Então, essas são 3 armas que a Rússia tem. Armas nucleares, pode realizar ataques cibernéticos e desestabilizar a economia mundial com a elevação do preço do petróleo e do gás natural em todo o mundo. Independentemente do uso de armas nucleares, tudo pode piorar bem mais, se Putin assim quiser. A Rússia pode desencadear ataques cibernéticos que podem ter como alvo bancos, empresas, indivíduos e até infraestruturas nacionais fundamentais. E com um dos grandes produtores mundiais de insumos energéticos, pode cessar o suprimento de petróleo e gás natural, que ontem mesmo a Rússia já ameaçou cortar o suprimento, as suas exportações e importações de todo mundo, inclusive petróleo e gás natural. E se a Rússia reduzir significativamente o suprimento de petróleo e de gás, ou até cessar o suprimento para a Europa, por exemplo, isso provocará uma hecatombe econômica gigantesca em todo o mundo. Isso, na medida em que o preço do petróleo, o petróleo e do gás natural, na medida em que haja cessação do suprimento de petróleo e gás, os preços do petróleo e do gás sobem vertiginosamente. Isso impactará sobre a inflação em todo o mundo. E isso certamente promoverá uma desestabilização em toda a economia mundial. A eclosão de uma nova guerra mundial poderá ocorrer se a asfixia econômica e financeira da Rússia ameaçar desestabilizar o poder de Putin internamente. Eu já lhes observei no vídeo anterior, quando eu falei sobre os cenários da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, falamos da possibilidade de que
com essa asfixia econômica, haveria, digamos assim, como contrapartida, uma reação violenta por parte da Rússia. Historicamente, isso já aconteceu, inclusive no século XX. Só para exemplificar, a Alemanha, quando foi assinado o Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes estabeleceu cláusulas absolutamente leoninas contra a Alemanha. A Alemanha teve que pagar indenização de guerra, perdeu território, a economia entrou em colapso. E o resultado do colapso da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial foi a ascensão de Hitler e do nazismo ao poder, cujas consequências todos nós já sabemos. Foi a Segunda Guerra Mundial. Então isso pode acontecer no momento. Putin, por exemplo, já está considerando as sanções econômicas e financeiras a ela impostas, ou seja, a Rússia, pelos Estados Unidos e União Europeia, como uma declaração de guerra. Já está considerando. Por sua vez, a linha vermelha para a OTAN intervir no conflito é se a Rússia ameaçar algum dos seus Estados-membros, quando a Aliança Militar Ocidental será obrigada a defender qualquer Estado-membro que seja atacado de acordo com o artigo 5 da OTAN. Esta situação pode ocorrer a qualquer momento, dada a proximidade territorial entre a Rússia e os países da OTAN. É preciso observar que a Rússia e os Estados Unidos têm conjuntamente mais de 8.000 ogivas nucleares. Os riscos são extremamente elevados para a humanidade. Está nas mãos desses loucos a existência futura dos seres humanos. Então é isso que eu gostaria de transmitir, meus amigos, para dizer que nós estamos diante de uma ameaça concreta da eclosão de uma nova guerra mundial. E isso graças a esses loucos que estão no poder em várias partes do mundo, que não percebem e que agem cegamente na busca dos seus próprios objetivos. Porque na medida que a corda é tensionada entre os dois lados, ela vai partir num determinado momento. E quem vai pagar pelas consequências de tudo isso é a própria humanidade, que pode desaparecer se um novo conflito mundial com o uso de armas nucleares acontecer no futuro. E esse futuro não é longínquo, pode ser o futuro próximo, pode ser até amanhã. Então, eu estou apresentando esse vídeo para mostrar que a situação na Ucrânia é muito grave e que todos nós deveríamos nos mobilizar no sentido de fazer com que nossos governantes se empenhem na busca da paz mundial e que esse conflito ele seja resolvido diplomaticamente e não pela força das armas. É isso que eu tinha a dizer, meus amigos, e um grande abraço para todos.